Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu Instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde a todos que estão aqui. Meu nome é André Ítalo Rocha, eu sou jornalista, vou mediar aqui essa conversa com as autoras. Antes, eu queria só passar um recado. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores desta edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Bom, gente, deixa eu primeiro apresentar aqui as nossas três convidadas. Elas são pesquisadoras do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, e elas são autoras do livro A Lei da Bala, do Boi e da Bíblia, Cultura Democrática em Crise na Disputa por Direitos, que foi publicado pela editora Tinta da China Brasil, em parceria com o próprio LAUT. E aquela que está ali à direita, à minha direita e à esquerda de vocês, é a Ana Silva Rosa, que é doutoranda em Ciência Política pelo IESP da UERJ e também pesquisadora do LAUT. A do meio é a Luciana Silva Reis, né? Que é professora da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisadora associada do Núcleo do Direito e Democracia do SEBRAP. E essa aqui, à minha esquerda, é a Mariana Celano de Souza Amaral, importante de Souza, porque os avós dela estão aqui, que é mestra em Sociologia pela USP e pesquisadora do LAUT também. Bom, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês, aí vocês fiquem à vontade, porque é uma pergunta mais geral. Para vocês contarem como surgiu esse livro, né? Foi uma ideia que partiu de quem? Da pesquisa de alguém? Como foi que surgiu esse trabalho de vocês três? E de uma quarta autora, né, que eu esqueci de falar o nome dela, ela não está aqui presente, que é a Adriana Santos de Brito, que é associada ao Departamento de História de Harvard e co-diretora do LAUT também, importante. Bom, boa tarde.
todas as pessoas presentes aqui. Obrigada pela presença nesse debate. Acho que, para começar a responder, André, é interessante a gente falar um pouquinho do que é o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, né, e como que essa questão surgiu para a gente nesse espaço. Bom, o LAUT é um centro de pesquisas independente, apartidário, que tem o interesse de pesquisar os fenômenos do autoritarismo na contemporaneidade, entendendo que o autoritarismo não é só um fenômeno eleitoral ou alguma coisa episódica, como se diz, né, um raio em céu azul que surgiu nos últimos anos e pode passar ou pode ser contornado, né? A gente entende que é interessante e importante, essencial, traçarmos os indícios de cultura autoritária que existe em toda democracia, né? Porque nenhuma democracia ela vai ter uma cultura inteiramente democrática, né? Então, a gente tem essa preocupação de enxergar a democracia como a necessidade de construção de uma cultura democrática. E a ideia para esse livro ela começou a ser esboçada, não da maneira como ele foi escrito, né, mas ela começou a ser esboçada com uma demanda de compreender se seria possível, no Brasil, a gente diferenciar pautas conservadoras de pautas autoritárias, né? Então, a gente trabalhou nessa pesquisa com a parceria do Instituto Tid Setúbal, né, da Fundação Tid Setúbal, e a gente tinha essa demanda de tentar mapear, né, como separar conservadorismo de autoritarismo no Brasil, né? Será que é possível fazer isso? A gente chegou à conclusão de que não era possível a gente desenvolver uma pesquisa nesses termos, né? Vamos traçar, então, o que é conservadorismo brasileiro, vamos traçar o que é autoritarismo brasileiro, né? Mas a gente percebeu que é muito necessário que pesquisadores que têm o compromisso democrático entendam quais são, de fato, as pautas conservadoras que estão sendo formuladas e de que maneira elas podem se configurar numa forma autoritária que, para fins desse livro aqui, a gente entendeu que é, na verdade, uma forma antipluralista, né, numa ideia restritiva de quem é o cidadão apto a participar da democracia e ter os direitos reconhecidos no interior dessa democracia, né? Então, essa foi a fagulha inicial do livro, né? Mas, obviamente, o que a gente se propôs a fazer aqui nesse livro, né, foi fazer um certo mapa do que é entendido como conservadorismo brasileiro, e eu acho que todo mundo, né, quando vê o título do livro, fala de boi, bala e Bíblia, associa imediatamente, né, ao conservadorismo brasileiro organizado, e a gente, então, pensou como que a gente pode traçar esse mapa, né, desse conservadorismo organizado nessas temáticas. Aí, eu acho que eu posso passar a palavra para a Mari e para a Ana complementarem mais um pouquinho, né, desse projeto inicial do livro. Posso começar? Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de todas e todas. Acho que é legal a gente falar um pouco, né, de como a coisa do BBB surgiu, né? A Lu contou esse panorama, né, das motivações que levaram a gente a navegar nesse tema de pesquisa. Mas o BBB, né, por mais que o nome indique, né, faça a gente pensar logo de cara nessas três bancadas que, enfim, existem dentro do legislativo brasileiro, pelo menos desde a Constituinte, né, então, que são grupos suprapartidários que se formam, né, ali naquele pano de fundo de discussão sobre o que seria a nova ordem democrática, a da segurança pública, né, que a gente conhece como bancada da bala mais recentemente, ali no momento de discussão do sobre o Estatuto do Desarmamento. Mas, enfim, né, uma preocupação que a gente teve ao desenvolver esse livro foi tentar entender quais eram os principais feixes de força da coalizão conservadora, reacionária, que, enfim,
nesse momento que a gente está vivendo, faz parte disso que não só cientistas políticos, sociólogos, analistas, mas, né, a sociedade civil como um todo tem entendido como um momento generalizado de crises da democracia. Então, né, como a gente chega ao BBB? Nesse esforço de entender quais eram as principais coalizões que compunham o conservadorismo/reacionarismo brasileiro. E aí a gente se inspira, né, nessa categoria, né, feixe de força, que vem, né, de um antropólogo que tem estudado conservadorismo e evangélicos, que é o Ronaldo de Almeida, e ele tem, né, essa análise que vai comentar como diversos atores que, às vezes, né, têm sentidos diferentes, como forças que, às vezes, têm sentidos diferentes, se envolvem numa coalizão conservadora. E é um pouco isso que a gente pensou, né, ao elaborar esse livro. Como que, dentro da sociedade brasileira, né, na sociedade civil organizada, mas também dentro dos partidos políticos, dentro do legislativo, dentro dessas bancadas que a gente já conhece historicamente, mas também fora delas, diversas associações, atores políticos, atores da sociedade civil têm convergido, né, usando a linguagem dos direitos, que, enfim, a gente comumente entende como uma linguagem progressista, para fazer avançar pautas nesses 3 campos que nós entendemos, né, como campos centrais aí de disputa do conservadorismo e racionalismo brasileiro, né? Segurança pública, o campo da moral e dos costumes e o campo das questões fundiárias e ambientais. Então, assim nasce, né, um livro que vai falar sobre BBB, mas sem se restringir às bancadas no Congresso Nacional, pensando também, né, como BBB é uma imagem que pode nos ajudar a entender como as diversas forças sociais e políticas que compõem o conservadorismo brasileiro, que são plurais, né, que não estão sempre convergindo, se organizam em prol das suas demandas, né, e que, como a Luciana adiantou, muitas vezes são demandas antipluralistas e, por isso, né, antidemocráticas, porque desrespeitam esse componente básico da democracia, que é o pluralismo. Aí, só antes de te passar a palavra de novo, André, também agradecer a presença de todo mundo. Só para complementar, por fim, acho que é legal a gente contar um pouquinho de como o livro foi construído, né? Então, depois da gente conceber, né, a pesquisa, o livro, então, ele é dividido em 3 capítulos que organizam, né, esses 3 campos, como a Ana falou, e a pesquisa foi baseada em mais de 400 documentos públicos que a gente acessou e leu integralmente. E esses documentos públicos são tantos documentos que alguns deles, projetos legislativos, por exemplo, projetos de lei, enfim, projetos de decretos legislativos. Então, alguns documentos públicos que estavam disponíveis no site da Câmara, do Congresso, enfim, alguns debates legislativos, mas a gente também acessou muitos documentos públicos no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Então, documentos legislativos, não, documentos públicos que estavam disponíveis, né, nos casos que foram julgados pelo STF. E também acessamos alguns documentos que algumas das organizações e das associações que a gente mapeou encaminharam para o Poder Executivo. Então, o nosso universo de pesquisa combinou esses 3 tipos de documentos públicos, e, para chegar nesses documentos, a gente fez uma seleção que partiu de casos. A gente primeiro identificou casos que, a partir de revisões bibliográficas, a partir do que já tinha sido produzido pelo campo, a gente identificou que seriam casos importantes, casos-chave, em cada um desses 3 campos, né? Casos que aconteceram principalmente aí, né, a partir da redemocratização, mas principalmente casos que aconteceram no século XXI. Então, a gente mapeou primeiro os casos que a gente considerou importantes, que foram pontos de tensão, pontos de disputa desses 3 campos. Então, os casos que foram levados para o Legislativo e para o Judiciário. E, a partir desse mapeamento de casos, a gente acessou esses documentos públicos e construiu a pesquisa a partir do que a gente leu, tentando buscar as conexões entre a forma de argumentação desses 3 campos, a forma como esses 3 campos se apropriam
né, e utilizam, mobilizam a linguagem jurídica, a linguagem dos direitos. Então, o que a gente tentou fazer foi entender as semelhanças na maneira como esses 3 grupos, né, desses 3 campos, operam mesmo a linguagem dos direitos. Acho que é isso. Gente, antes de eu continuar a fazer perguntas, eu só queria fazer um aviso para vocês que quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, que vai ter gente do evento indo até vocês com um papelzinho para vocês anotarem a pergunta, e essa pergunta vem até mim e eu leio a pergunta. Tá? Então, e não existe um momento para começar a poder fazer perguntas. Desde já, se quiserem levantar a mão, pode fazer. Mariana, você falou desses vários casos, né, que são importantes nessas disputas de narrativas, nessas disputas entre esses grupos. Você poderia citar algum, aquele que você considera mais emblemático, que foi mais representativo dessa disputa de forças? Sim, claro. Eu acho que, assim, como a gente organizou o livro em 3 campos, acho que tem casos mais representativos em cada um deles, né? E daí vocês me complementam. No campo mais do agro, de discussões sobre o agro, acho que um muito representativo foi a discussão sobre o marco temporal, que chegou no STF, o julgamento sobre o marco temporal. Muitas associações, grandes e pequenas, de produtores rurais e associações, enfim, patronais da agricultura, enfim, se mobilizaram e se manifestaram, nesse caso, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que esse caso é muito emblemático do campo do boi. Eu acho que, no campo da bala, também a gente... acho que outro muito emblemático foram também as tentativas de barrar os decretos editados pelo então presidente Bolsonaro, que liberavam o uso, enfim, facilitavam o acesso a armas de fogo e munições, né? Então, acho que esses casos também foram bem importantes, tem vários outros. E, no campo, enfim, da Bíblia, eu acho que... o campo da Bíblia tem muitos casos, né? Mas eu acho que um muito relevante foi também o julgamento da DPF 442, que trata sobre a possibilidade de... permitir o acesso ao aborto legal, né? Então, querem complementar casos outros que vocês pensam? Bom, eu acho que também no campo da bala, né, e isso é uma coisa interessante que o livro traz, tem essas questões que discutem, né, armamento, mas também tem questões que discutem, por exemplo, que lidam com uma resistência desse campo a políticas e projetos que controlam as forças de segurança pública. Então, por exemplo, um caso que não foi um caso muito grande, mas que é um caso muito interessante e exemplificativo, né, enfim, do pensamento desse grupo, por exemplo, a resistência encabeçada, inclusive, por Bolsonaro, que à época era deputado, à Comissão Nacional da Verdade. Então, uma resistência, né, encabeçada ali por figuras ligadas ao Exército, ligadas às forças de segurança pública, ao projeto de lei que instituía a Comissão Nacional da Verdade, muito a partir de uma argumentação de que se trataria de revanchismo, né, que se trataria de mexer em uma situação que o país já tinha superado e que, a partir disso, a ordem social seria desestabilizada, né? Então, aí a gente consegue ver argumentos que estão muito presentes no discurso desses grupos, em outras questões também, né? Então, contra, por exemplo, a legalização da maconha para fins medicinais, né, que é um outro caso que também foi mobilizado, né, tanto no legislativo quanto no judiciário. Acho que são alguns exemplos interessantes. Vocês deram alguns casos, né, que envolvem o poder judiciário, né? E acho que é um ponto interessante porque o título do livro, ele fala das leis da bala, do boi, da Bíblia, e quando a gente vê esse título, a primeira coisa que a gente pensa são nas bancadas do Congresso Nacional, né, que tem as suas respectivas frentes parlamentares. É o que o público mais acompanha, é o jeito de atuar que a gente conhece mais. Então, por exemplo, as frentes parlamentares fazem reuniões periódicas, eles vão lá, atuam dentro das comissões temáticas da Câmara para poder barrar um projeto ou tentar fazer um determinado projeto avançar. Nessas outras esferas, no judiciário e no executivo, que são esferas que são analisadas no livro de vocês, como que esses grupos se organizam e como que eles atuam? Assim, quais são as estratégias? Qual é o modus operandi?
Esse ponto, André, é muito importante porque a gente, de fato, não se propôs a fazer um mapeamento dessas 3 coalizões, né, simplesmente olhando para o discurso dos parlamentares organizados em cada uma dessas bancadas. Um ponto muito relevante para a nossa pesquisa é notar que existe um associativismo de direita, né? Ou seja, a gente tem a sociedade civil organizada do lado, né, conservador, do lado à direita da política, mobilizando estratégias que eram pensadas como sendo estratégias dos movimentos progressistas, né? Então, ir ao judiciário, tensionar, né, disputando direitos. Isso são estratégias, né, que, pela literatura, na ideia comum, né, eram vistas como formas de ativismo progressista à direita, né? E o que a gente procurou mapear no livro são essas formas de ativismo da sociedade civil à direita, né? Então, em cada um desses campos, a gente tem organizações bastante profissionais, bastante bem organizadas, que estão, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, e especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sempre se manifestando em ações de grande repercussão, por meio de uma figura que se chama amigo da corte, né, que em latim é amici curiae, e o que você pode fazer, né, invocando essa figura? Você pode ir ao Supremo Tribunal Federal e apresentar uma petição, dando as razões pelas quais você acha que uma determinada lei é ou não constitucional, que um determinado caso tem que ser decidido de forma assim ou assado, né? Mesmo que você não seja parte direta desse caso no Supremo Tribunal Federal, né? E essas associações mobilizam muito esse instrumento, né? Que é um instrumento que, quando surgiu, não é uma coisa que exista desde sempre no âmbito do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas, quando surgiu, né, o amici curiae, o amicus curiae, perdão, amici curiae é o plural, mas, quando surgiu a figura do amicus curiae, né, do amigo da corte, se pensou que interessante, é uma maneira do judiciário se abrir às manifestações da sociedade civil, né? Então, no campo da Bíblia, né, a gente tem uma organização muito profissionalizada, muito bem estruturada, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, né, que apresenta consistentemente amicus curiae em casos percebidos como casos relevantes para a pauta, né, de costumes, de moralidade. No campo da bala, né, que é esse campo relacionado ao armamentismo, segurança pública, a gente tem uma associação como o Proarmas, né, que é uma associação que faz bastante litigância no judiciário, inclusive litiga contra organizações não governamentais, né, organizações da sociedade civil, e também mobiliza o judiciário dessa forma, né, por meio de amicus curiae. No campo do boi, a gente tem um lobby muito organizado para o Poder Executivo, inclusive, né? Então, a gente pôde analisar alguns documentos, por exemplo, que a Confederação Nacional do Agronegócio apresenta a candidatos à presidência da República, sempre que há uma eleição para presidente da República, né? A CNA, a Confederação Nacional do Agronegócio, vai apresentar uma carta, né, expondo as suas razões. Muitas vezes, essas cartas de lobby elas se valem de linguagem jurídica, né? Então, a gente achou muito importante não só ver o discurso dos parlamentares nessas bancadas, que é algo que a gente mapeou, né, na discussão de projetos de lei, mas também traçar o discurso nesses outros tipos de documentos, que são discursos que vêm da própria sociedade civil organizada à direita, né? Então, o livro é exatamente sobre isso, né? A gente não pode dizer que ele é um livro sobre a bancada do boi, da bala e da Bíblia, porque também uma coisa muito importante para a gente é expor como não é só a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Isso são temas que mobilizam, de fato, as pessoas, né? E mobilizam um certo associativismo mesmo, que é bastante ativo, né? E que está, de fato, se colocando no âmbito dos 3 poderes da República, né?
Eu ia fazer só um complemento muito rápido, que eu acho que o interessante, né, desse tipo de associativismo é que isso a literatura aponta, aí também acho que a mídia cobre muito isso. Nos Estados Unidos, né, esse é um movimento que aqui no Brasil espelha muito o que acontece nos Estados Unidos, onde esses associativismos são muito fortes, muito poderosos, né, esses associativismos que chegam até os tribunais, que chegam até a Suprema Corte, e a gente vê, né, que existe um certo, enfim, espelhamento, assim como cada um dos eixos que a gente analisou compartilham estratégias e aprendem um com o outro, assim, né? Essa comunicação internacional também é relevante, assim, nesse campo assim que a gente analisou. Dá para dizer, aí pode ser para você, Ana, para a gente fazer um rodízio aqui, desses 3 grupos, qual deles é o que consegue demonstrar mais força ou mais influência ou talvez mais sucesso nas suas estratégias do boi, da bala ou da Bíblia? E por quê? Eu acho que, quando a gente pensa de bate-pronto, eu te responderia, com certeza, o boi, né? A gente pode pensar que é talvez a bancada mais velha, mais institucionalizada, porque, além, né, a gente está comentando aqui como que o BBB ele vai para além do Congresso, o boi ele foi muito feliz em institucionalizar essa interseção entre esses grupos da sociedade civil e do Congresso. Existe um instituto, que é o Instituto Pensar Agro, que é basicamente um instituto da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária. E aí a gente está falando também de organizações, associações gigantescas, né? Tipo, a Confederação Nacional da Agropecuária é muito grande, a Sociedade Brasileira do Agronegócio também. E uma coisa interessante é que, quando a gente olha, por exemplo, né, acho que o exemplo mais nítido e maior, porque realmente, né, é um tema que mobilizou muito esse campo, tem mobilizado muito a sociedade civil e tem mostrado, né, quase um cabo de força aí entre executivo, legislativo e judiciário, que é a questão do marco temporal. A gente vê, nas ações que a gente analisou, que tanto os pequenos sindicatos rurais do interior do país, quanto, né, a CNA, a SRB, estão falando a mesma linguagem, né? Então, até com palavras iguais, peças muito semelhantes, né? Enfim, partes do processo muito semelhantes. Então, a gente consegue ver esse espelhamento, né? E julgamos que é por causa, enfim, dessa grande profissionalização, digamos assim, né? Talvez também porque é o grupo dentre esses 3 Bs que mais tem recursos financeiros, mais tem poder nesse sentido, né? E que também é um grupo velho na política, arraigado na política brasileira. Se a gente for pensar na história do Brasil, né? Enfim, grandes produtores rurais dominam a política ou têm, né, uma grande relevância política desde a fundação do país. Mas eu acho que uma coisa interessante da gente perceber é que, mesmo grupos que parecem ser um pouco mais heterogêneos, né, por causa da sua própria característica formativa, se a gente pensar, né, na Bíblia, existem centenas de diferentes denominações evangélicas, e a gente não está falando só de evangélicos, estamos falando de católicos, conservadores também, enfim, uma grande homogeneidade nesse campo. E parece, né, quando a gente olha a fundo na história, não, mas parece ser um fenômeno relativamente novo, né, essa questão do conservadorismo religioso. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para o Poder Judiciário, a gente vê alguns impactos desse tipo de argumentação em decisões do Poder Judiciário, né? Tem, por exemplo, recentemente o STF fez uma decisão sobre a presença de crucifixos em locais públicos e outros símbolos religiosos, e acabou, né, adotando um pensamento, né, na sua decisão, que a gente consegue identificar ali nas análises que a gente fez de argumentação dos atores da Bíblia em outros casos, né? Tem uma ideia de laicidade colaborativa, que é um termo que aparece muito nos argumentos da Bíblia. Então, acho que é isso, né? Quando a gente pensa nesse macro, a gente, não, com certeza, o boi, né, é o grupo mais forte, é o grupo mais antigo, é o grupo que tem mais recursos econômicos. Mas, quando a gente olha no detalhe, a gente percebe que há uma espécie de infiltração,
né, e uma espécie de desdobramento que, quando a gente vai olhar de perto, a gente percebe que é mais profundo e mais complexo, inclusive desses grupos Bala e Bíblia aprendendo com o boi a institucionalizar, a se profissionalizar. Acho que isso é um desafio para a gente ficar atenta nos próximos anos, né, o quanto que esse aprendizado, para onde ele vai nos levar. Agora, a bancada, o agro, aliás, começar de outra forma, a Bíblia e a Bala, elas têm muito apelo popular, né? A Bíblia por razões óbvias, né? Enfim, por causa das igrejas, e a Bala porque é um problema de segurança pública, as pessoas sentem medo no dia a dia, enfim. O agro, ele acaba tendo esse porém em relação a ele, por ele não ter esse apelo popular em relação a possíveis pautas que podem ser discutidas nas esferas de política, ou esse poder econômico e político consegue compensar isso? Isso é interessante, porque, no caso como o do marco temporal, como acho que a Ana tinha mencionado, a Mari também, a gente viu uma profusão de sindicatos rurais de todos os países, de todos os estados, né, ao redor do país, às vezes sindicatos rurais de cidades minúsculas, indo lá no STF se manifestar, né? Então, isso, a gente não fez exatamente essa pesquisa sobre enraizamento popular dos diferentes ativismos, né? Mas eu acho que isso é um indício de que as pautas do agro, elas também têm um certo enraizamento popular, né? Especialmente, enfim, no interior, em cidades menores, né? Em cidades que são mais voltadas ao agronegócio, né? E o que é interessante também, pensando nessa questão do apelo popular, é que é parte consistente do discurso dessas três coalizões se colocar como representantes do verdadeiro espírito do povo brasileiro, né? Então, tanto na questão da segurança pública, do armamentismo, quanto na questão da moralidade, dos costumes, quanto na questão do ambiente, do agronegócio, há sempre a identificação de uma imagem do que seria o verdadeiro anseio do povo brasileiro. Então, o verdadeiro anseio do povo brasileiro seria poder ter segurança personificada por uma arma em casa e por uma polícia que seja bastante letal, né? Por uma polícia que mata. O verdadeiro anseio do povo brasileiro seria poder expandir os seus valores cristãos, né? a sua moralidade cristã para todos os setores da sociedade, né? O verdadeiro anseio do povo brasileiro seria que o país se desenvolvesse e crescesse cada vez mais, e quem provê isso é o agronegócio, né? Então, o agronegócio faz muito uso dessa autoimagem de ser, na verdade, a coluna vertebral do país, né? Isso aparece muito nesses documentos que a gente analisou, né? Nessa linguagem que a gente mapeou. E eu acho que tem uma coisa, um outro ponto relevante, a Lu citou isso, né, de como isso aparece nos nossos documentos. Aparece também no agronegócio, e isso não só nesses documentos, mas eu acho que muitos estudos que têm estudado o agronegócio têm falado sobre isso, o quanto, né, esse setor ele é totalizante. Então, quando, né, o CNA ele vai se apresentar, ele não está dividindo o grande produtor do pequeno produtor, do médio produtor. Ele está usando essa imagem do pequeno produtor para dizer que o agronegócio é isso, né? É algo que é interessante que a gente encontra nos documentos, é uma narrativa de que o agricultor, seja ele, né, o grande empresário que exporta, seja ele a pessoa que tem um sítio que está produzindo uma agricultura familiar, é aquele homem que tem os pés rachados, a mão, né, calejada pelo barro, a mão da enxada, né, aquele que representa o que tem de mais brasileiro, né, aquele que tem em si os valores da terra, os valores do Brasil profundo, do Brasil rural. Então, tem uma reivindicação dessa imagem do Brasil rural e profundo contra, né, essa imagem do Brasil urbano, do Brasil que não sabe, de fato, o que está acontecendo ali no interior. E isso, né, esse contraponto é usado tanto para dizer, né, então, a gente sabe o que é melhor para o país, porque nós somos
o setor que mais, né, é produtivo, a fatia maior do PIB, quanto nós geramos mais empregos, quanto uma terceira coisa muito importante, somos nós que alimentamos o Brasil. Né? Somos nós que provemos o alimento para o país inteiro e nós também somos o que existe de mais brasileiro. Né? Então, a cultura brasileira vem da gente. E eu acho que isso é algo que a gente, né, não imagina quando a gente está pensando nessa bancada, mas é um discurso muito recorrente, muito mobilizado, né, e, enfim, é muito significativo também. É muito rápido, de novo, é só para complementar, que eu acho que essa pergunta também dá ensejo para a gente falar um pouquinho sobre uma das argumentações, né, continuar falando, na verdade, sobre uma dessas argumentações que são transversais às 3 áreas. Né? E a Ana estava falando, né, do agro se colocar como o campo que fornece alimento, comida, progresso, desenvolvimento econômico para o país. Então, o argumento que o agro faz é de que, se o agronegócio for limitado, ou, né, de alguma maneira limitado, vai ter uma crise econômica muito grande no país. Então, o país corre o risco de ter uma crise econômica enorme se os interesses do agro não forem absolutamente respeitados. Eu acho que essa ideia de crise, ela se repete nos outros campos, e nos outros campos, de fato, essa ideia de crise eu acho que está um pouco mais colada, assim, mas eu acho que no agronegócio também existe isso, né? Essa força de conseguir criar essa imagem de que o país colapsaria se o agronegócio não for completamente respeitado e atendido em todos os seus interesses. No campo da segurança pública, eles batem muito numa tecla de que o país estaria numa crise de segurança pública, completamente colapsado em termos de segurança pública, e isso legitimaria ações policiais sem controle nenhum, legitimaria qualquer tipo de letalidade policial, legitimaria uma certa privatização da segurança, né, no sentido dos próprios cidadãos poderem fazer a sua segurança com armas de fogo e etc. Então, existe também esse discurso muito pautado na crise, e no campo da Bíblia existe um discurso, claro, né, muito... enfim, voltado para essa ideia de família, né, de um tipo específico de família, no sentido de que, se alguma das reivindicações, se a população LGBT tiver os seus direitos respeitados, garantidos, isso vai gerar uma crise cultural no país, que é um país de maioria cristã e que foi fundado nessa ideia da família patriarcal heteronormativa. Então, se as pessoas LGBTs tiverem seus direitos respeitados, se as mulheres tiverem seus direitos reprodutivos respeitados, isso vai gerar uma crise que vai colapsar a cultura do país como um todo. Então, acho que todos eles, assim, trabalham muito a partir dessa ideia de crise, e eles se colocando como os grupos responsáveis por impedir que essa crise aconteça. Assim. Todos esses Bs, né, dos quais a gente está falando agora, eles se relacionam com o quarto B, que é o B de Bolsonaro, né, que é uma pergunta que chegou aqui do Marco, que eu ia fazer, mas foi ótimo o Marco ter feito, porque já me ajuda aqui. Como é que o Bolsonaro ajudou, né, a impulsionar esses grupos? Né? Existe um BBB pré- e pós-Bolsonaro? Assim? É claro que a presidência do Bolsonaro empoderou bastante esses grupos, e, inclusive, criou novos temas para eles. Então, por exemplo, a coalizão da bala, né, ela não é do governo Bolsonaro, né? Ela já existe muito antes. E cada um desses campos a gente consegue traçar alguns marcos institucionais importantes, assim, em que foi possível as pessoas se aglutinarem em torno da defesa de certos interesses. Nesse caso da bala, foi o Estatuto do Desarmamento, né, que é uma legislação do início dos anos 2000, que teve um processo popular de consulta sobre essa legislação, né? Algumas pessoas vão se lembrar disso, né? Um referendo sobre a lei. E esse associativismo do qual a gente está falando já vem daí.
né? Então, no caso do boi, é uma organização histórica de interesses, né? No caso de atores religiosos conservadores, também não é algo que tenha sido criado, né, no governo Bolsonaro. Mas é claro que o governo Bolsonaro trouxe oportunidades para a atuação desses grupos, né, plataforma para que eles defendam as suas pautas, né, e, em alguns casos, proporcionou vitórias a eles, né? Então, no caso dos decretos que afrouxaram a regulamentação das armas, né, no país, isso é uma clara aliança ali, né, Bolsonaro, coalizão da bala, né? E é algo que você vê a atuação em conjunto, porque tem os decretos vão ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Essas associações vão lá defender esses decretos, né? Então, eu acho que é importante pensar que os grupos estiveram mais em foco e estiveram mais visíveis durante os anos Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Acho que isso é uma coisa óbvia, né? Mas eles são anteriores a isso e eles continuam muito bem aí, né? E aí acho que a grande temática do que é o grupo, digamos, mais vencedor desses três, né, como a Ana estava comentando, que é a temática do agronegócio, da legislação ambiental, direitos de populações tradicionais e indígenas, né? Esse grupo continua sendo bastante vencedor, né? Então, o B de boi não é só B de Bolsonaro, né? Muito pelo contrário, né? A gente vê realmente muita vitória, né, dessa coalizão, inclusive recentemente, né? Mas acho que tem outros pontos aí que a gente pode trazer sobre isso. Muito rapidamente, eu acho que é interessante ver que o Bolsonaro se conectou, como a Ana falou, esses grupos, essas coalizões são heterogêneas, né? O Bolsonaro, isso fica muito evidente, se conecta diretamente com as partes mais radicais de todas essas três coalizões. É com essas partes que ele se comunica mais diretamente, e são essas partes mais radicais de cada uma dessas três coalizões que ele puxa para dentro do governo, inclusive, né? Então, acho que isso é bem interessante da gente ter dimensão. E como a gente fez um panorama temporal que antecedeu, né, o Bolsonaro e tal, a gente leu muita coisa do próprio Bolsonaro enquanto ele era ainda deputado. E dá para ver como ele era um dos deputados mais radicais, né, ali na defesa da bala, principalmente, né, na defesa, como a Ana falou, né, muito abertamente contrário à Comissão Nacional da Verdade, enfim, diversas pautas que ele foi muito vocal enquanto ele estava no Congresso, e uma argumentação das mais radicais, assim, que a gente leu, né, não sei. Eu acho que tem um outro ponto, assim, eu ia falar exatamente isso, Mari, mas enquanto eu estava falando, me veio um outro ponto na mente, que não é à toa que esses grupos eles ficam mais em voga no governo Bolsonaro, porque se a gente for parar para pensar, o governo Bolsonaro ele pode ser interpretado também como uma reação ao que antecedeu o governo Bolsonaro, né? Então a gente tem vários estudos e várias percepções de que durante, né, a primeira década dos anos 2000 existia uma onda progressista na América Latina e que esses grupos, né, eles justamente se organizam, né? Claro, eles estão organizados antes desse período, mas eles justamente, né, encontram em Bolsonaro uma plataforma para, enfim, não só viabilizar, mas potencializar essa reação. Então, não é à toa, né, que Bolsonaro ele vai querer flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, não é à toa que Bolsonaro ele vai, né, a partir ali do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, se opor muito e procurar desmontar o plano de direitos humanos que é feito ali anteriormente, né, o PNDH3, se eu não me engano, né, que também é da década anterior, né? Então a gente pode pensar também que Bolsonaro e BBB são corpos que se atraem para afinidades eletivas, né? E essas afinidades estão expressas na ideologia. Eu não usaria nem conservadora, eu usaria reacionária, né, para falar de Bolsonaro e para falar desses grupos, porque
porque a gente consegue perceber justamente uma reação mesmo, uma tentativa, né? Quando a gente fala de reacionarismo no campo da ciência política, a gente fala justamente de uma tentativa de voltar a um status quo anterior a, né, um período de mudança. Então, o que a gente vê aí com, né, essa coalizão de 4 Bs é uma tentativa de regredir, né, de desfazer certas políticas, de desfazer certos avanços. A bancada da Bíblia, historicamente, ela tem uma atuação muito reativa, né? Eles sempre foram um grupo que só aparecia quando aparecia um projeto mais progressista, eles iam lá e se organizavam para tentar barrar e tentar deixar tudo como estava, né? Mas, em 2024, a gente teve o caso do projeto do aborto, né, que foi apresentado, inclusive, pelo deputado Sóstenes, que é evangélico e é ligado ao pastor Silas Malafaia, que causou muita repercussão, foi para a mídia, teve muito protesto, ele acabou recuando, né, porque a repercussão acabou sendo mais negativa, mas foi um raro caso de uma postura mais propositiva, né, no caso da bancada da Bíblia. Vocês acham que esses grupos eles podem estar mais propositivos do que reativos, se tornando mais propositivos do que reativos, talvez até impulsionados por esse empoderamento pós-Bolsonaro? Eu acho essa pergunta super importante, porque eu acho que a gente tem, né, uma tendência a olhar esses grupos como reativos, né? E eu acho que existe uma agenda muito positiva, assim, propositiva de projeto de país, de projeto mesmo, assim, de futuro. Eles estão colocando agora agendas muito propositivas, assim. E é isso, de fato, a gente via, olhando, né, pensando nesse marco temporal, nessa linha do tempo, para não repetir a palavra marco temporal, nessa linha do tempo que a gente fez, a gente via iniciativas pontuais, assim, mais positivas, que não necessariamente tinham tanta repercussão, mas eles já vinham propondo certas novas formas, assim, de organização da sociedade mesmo, novas maneiras de ler a interpretação, né, dos direitos fundamentais, enfim. E eu acho que agora isso tem ganhado mais força, assim, né? Tem, claro, com o espaço que eles ganharam, político, e também, eu acho, com o aprendizado que eles tiveram nesses anos de governo Bolsonaro, isso faz com que essas agendas positivas, é um dos fatores, né, para que essas agendas positivas estejam mais tendo mais força, assim. Mas eu acho que eles têm agendas muito positivas, não só reativas, assim, né? Então, acho que o próprio decreto do Bolsonaro, né, a própria, enfim, ideia de ampliar o acesso a armas de fogo é uma agenda positiva. Você está ampliando ali, né? Não é negativo, né? É uma coisa positiva no sentido positiva, não no sentido, né, bom, mas no sentido de proposição, de transformar, né, de ampliar e não de reagir a algo, né? E acho que, enfim, é muito interessante pensar assim como eles de fato atuam nessas duas frentes, né? Uma coisa que eu acrescentaria é que eu acho que a gente fica atenta a esses projetos no momento que eles ganham repercussão dentro da Câmara. Eu acho que a sociedade civil só olhou para esse projeto porque ele ameaçou ser pautado, ele foi pautado, né? Eu acho que é uma questão também da figura do presidente da Câmara, porque estou vendo até que você está consultando aí, a gente faz um mapeamento e existiram dezenas de projetos anteriores a esse, né, esse PL do suprador, que de outras formas, ou até de formas semelhantes, procuraram restringir ainda mais o direito ao aborto legal. E eu acho que tem uma agenda super propositiva que está relacionada com isso, mas que não necessariamente está acrescentando, tipo, suprimindo a parte do Código Penal que, né, permite o aborto legal e que, às vezes, a gente não se atenta a isso, que é a questão dos estatutos do nascituro. Né? Eles não envolvem só parlamentares da bancada da Bíblia, mas, né, existe esse grande projeto que tramita há muitos anos no Legislativo e que volta e meia é emendado, volta e meia volta a circular, que é a proposta de criar um estatuto para, né, o que a gente entende no direito como nascituro, que é a pessoa concebida, mas ainda não nascida. E, ao criar um estatuto para o nascituro, aí tem diversas coisas que vão se relacionar com questões mais, né, do direito civil, mas, ao criar, uma das principais consequências é que você, né, reconhece
que esse ser concebido, mas ainda não nascido, é uma pessoa no sentido do direito. Então, que ele tem direito à vida. É uma forma de você, né, restringir as hipóteses de aborto legal sem necessariamente agir na lei penal, sem necessariamente agir, né, fazendo um lobby contra as ações que procuram ampliar o aborto que estão no STF. Não, e no campo do agro, acho que, por exemplo, o marco temporal seria reativo, né? A gente pensando nesses dois eixos. Mas, por exemplo, mudanças agora está sendo discutida, a mudança na lei de licenciamento ambiental, enfim, a própria forma de elaboração do Código Florestal, tudo isso não foi reativo, foi agendas propositivas, né, de transformação mesmo do panorama social, assim. Esse projeto do ano passado, do aborto, né, vocês acham que ele pode ser também uma espécie de teste de narrativa? Assim, né? Você sabe que o assunto, que o projeto não vai passar, mas você põe ele para ser discutido como se você estivesse tentando acostumar a sociedade a falar sobre o assunto, né? Para que, beleza, a gente sabe que não vai passar agora, mas a gente põe isso aqui para daqui 5 anos, de repente, passa. Isso é uma estratégia corrente desse ativismo conservador reacionário contemporâneo, né? Então, é você, de fato, ampliar a janela do possível, né? O que parecia algo inimaginável, está no projeto de lei, então, quem sabe, né? Alguém já começou a discutir e está colocado aí, né? E aí, em relação a essas pautas especificamente relacionadas ao aborto, às hipóteses de aborto legal e de direitos sexuais das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a gente tem, de fato, bastante proposição, não só reação, até porque, e isso aconteceu no próprio exemplo desse PL, né, que ficou conhecido como PL do estuprador, existe uma aliança entre esses setores que a gente chama de Bíblia e o próprio Conselho Federal de Medicina, que está ali atuando, né, em concerto com esses atores para, muitas vezes, restringir não a hipótese legal de aborto, né, não as hipóteses legais, mas, às vezes, restringir efetivamente como isso se faz, criando fiscalizações em hospitais, né, tentando acessar prontuário de pacientes, disciplinando médicas, né, que realizam um aborto legal. Então, de fato, me parece que a gente não está no campo da reação, né? A gente está no campo, realmente, do avanço. E isso, inclusive, pós-governo Bolsonaro, né, porque é uma pauta recente. Desculpa, alguém falou aí. Eu já vi alguns deputados evangélicos, uma coisa bem recente, assim, começando a se mostrar favoráveis a uma pauta armamentista. Já ouvi, inclusive, do pastor Marco Feliciano, que é provavelmente o pastor mais conhecido, o deputado evangélico mais conhecido do Brasil, que se tornou super bolsonarista também, que ele é a favor do armamento com uma lógica de defesa pessoal, né? E o agro, por razões óbvias, também tem uma ligação com essa pauta. Vocês acham que esses 3 grupos eles conseguem atuar numa aliança, assim, nessas estratégias do dia a dia, né? Porque, claro, cada bancada, cada grupo tem a sua própria pauta, né? Mas existem momentos em que eles se juntam e falam assim, essa é uma pauta que interessa para todo mundo, vamos unir forças? Sem dúvida, eu acho que existem convergências entre os grupos. A pauta do armamentismo é uma pauta que gera bastante convergência, né? As convergências que a gente conseguiu traçar no livro são convergências, inclusive, de estruturação do discurso, né? É um discurso que sempre se estrutura numa lógica de existe um modelo de cidadão correto, né? E existem os grupos inimigos, né? Existe uma autoimagem do que é o meu grupo como sendo o grupo que representa, de fato, o anseio do povo brasileiro, e existe quem está contra esses anseios, né? Então, as estratégias argumentativas são bastante parecidas, né? Em relação à pauta do armamentismo, faz muito sentido,
ela convergir, né, esses grupos, especialmente porque, enfim, para o agronegócio existe o argumento de a gente precisa ter segurança no campo, né? E existe nos 3 grupos um apego muito forte a essa noção de segurança, e segurança existencial também, né? De você ter de se proteger, né, contra o que é percebido como inimigo. Então, essa lógica, né, da antagonização, né, de você ver a sociedade sempre como um grupo fraturado, né, em que existe o lado certo e o lado errado, né, ela é muito presente nesses 3 campos. Ela meio que define o que é a estratégia argumentativa que eles usam ao falar sobre Constituição e direitos. Porque acho que isso é uma coisa que a gente não falou tanto aqui, não enfatizou, né? Mas assim, a gente está olhando todos esses grupos falando sobre Constituição e direitos, né? Embora muitas vezes o resultado da argumentação seja restritivo de direitos, né? De minorias, enfim, de outras pessoas, a argumentação é feita por meio da invocação de direitos, né? Por meio da invocação de garantias constitucionais, né? Então, isso é bastante importante. Não sei se vocês querem... Que é uma maneira de se legitimar, né? Porque Exatamente. a gente escuta muito o argumento do tipo... o pastor não pode estar no Congresso, né? Já escutei isso várias vezes. O pastor não pode estar no Congresso porque o Congresso não é lugar de pastor. Então, acaba sendo uma forma de o pastor ou de qualquer outro grupo dizer, não, eu posso estar aqui, e eu não só vou mostrar que eu posso estar aqui, como eu tenho argumentos baseados na lei, na institucionalidade, enfim, né? É uma estratégia, né? Sim. Não, eu ia só falar que eu acho que essa estratégia, você falou um pouquinho disso antes, né, Lu? Era muito associada ao campo progressista, né? Eles aprenderam muito com o campo progressista. A verdade é essa, assim, né? Então, enfim, de se apropriar dos direitos da Constituição para fazer avançar os direitos de determinadas minorias sociais e, enfim, eles aprenderam com o campo progressista, né? E agora, enfim, estamos perdendo um pouco este jogo. Tem uma pergunta aqui da Luísa, que ela fala assim: trabalho nas redes sociais expondo pastores acusados de abuso sexual. Entre os documentos analisados por vocês, esse tema do abuso na igreja chegou a ser pontuado alguma vez? Não é um tema que aparece, mas é interessante, eu acho que é uma forma de olhar isso, é que, ao mesmo tempo, né, que se reivindica uma proteção para a igreja, né, um amparo do Estado para as igrejas, existe também, né, uma reivindicação de que a igreja tem que ser um espaço de liberdade. Então, o pastor, quando ele está ali, né, fazendo seus discursos, está no exercício da sua função, ele não pode ser tolhido, ele não pode ser controlado, ele precisa de ter liberdade, porque isso está relacionado à liberdade de expressão, né? E existe também essa narrativa de que a igreja ela é uma grande força motora da sociedade também, uma grande força realizadora, né? Então, em certos momentos, ela compete com o Estado. É uma relação ambígua, né? Então, tem um pouco dessa reivindicação de liberdade, tem um pouco essa reivindicação de proteção e tem um pouco também essa reivindicação de autonomia, né? A gente não chegou a ver essa questão de abuso, mas eu acho que, né, um palpite seria essa argumentação em prol da liberdade nesse espaço, quase como se, né, assim como tem esse discurso de que a casa é um espaço, é o reino privado do cidadão, é como se a igreja fosse o reino privado do pastor e dos fiéis. Não, e no campo da Bíblia, acho que existe muito um discurso de eles seriam o campo que protege as crianças e as mulheres. Então, existe um discurso, uma narrativa, assim, né? A imagem que eles colocam é a de que proibir aborto é, na verdade, uma forma de proteger as mulheres, porque o aborto seria uma prática que geraria sofrimento psíquico, sofrimento físico para as mulheres, e que isso, então, seria um risco. Então, isso também aparece muito, né, aí, sim, projetos de lei, enfim, discussões também no STF sobre direitos das populações LGBT, assim, principalmente direito das pessoas trans. Existe essa também narrativa de que bloquear a garantia desses direitos seria uma forma de proteger as crianças que estariam em risco pela garantia dos direitos das pessoas LGBTs, né? Então, acho que
ao contrário, assim, né? A Bíblia não se coloca nunca, não aparece, sabe, né? Essa parte, né, de abuso e tal, eles se colocam como protetores, né? E aí esse relato super interessante, assim, porque a gente vê as contradições, né, da forma como eles se colocam, a forma como eles constroem a autoimagem deles, né? A Emily faz 2 perguntas aqui, uma fácil e uma difícil. A fácil é: qual o período de abrangência da pesquisa? E a difícil é: existe esperança para a democracia brasileira? Estamos a caminho de um regime conservador autoritarista? Lu, eu vou deixar para você. Pode ir lá. Começa pela fácil. Qual o período de abrangência da pesquisa? A nossa pesquisa, assim, se a gente fosse colocar uma delimitação temporal, ela analisa casos e projetos de lei a partir dos anos 2000, né? Mas a gente tem uma ideia de introduzir um pouco essas coalizões das quais a gente está falando, às vezes voltando um pouco no tempo, né? Voltando um pouco para como elas se constituíram, a atuação delas na Constituinte, né? Mas, em termos de casos e documentos mesmo analisados, né, a maior parte na verdade, já a partir da segunda metade da década de 2010, embora a gente tenha casos de projetos de lei que são muito antigos, às vezes é de 2005, mas o projeto de lei continua tramitando, então ele continua gerando debate parlamentar, né? E a gente encerrou a análise em 2023, né? Então, até o ano de 2023, né? E depois disso a gente não conseguiu abarcar mais documentos. A pergunta difícil, eu acho que a gente tem de pensar nisso um pouco por esse lado que eu estava comentando no início do nosso debate aqui. Sempre existe risco à democracia e sempre vai existir. Assim, a ideia que a gente tinha, né, de que a democracia é uma coisa garantida era uma ilusão. Eu acho bom que essa ilusão tenha morrido, né, porque, na verdade, agora está claro para a gente que democracia é uma construção, é algo pelo qual a gente tem que se esforçar. E democracia dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que viver sob o autoritarismo, né? Então, eu não acho que o Brasil a gente não está agora, digamos, no momento mais crítico. Agora, o que está acontecendo é que a gente tem uma vitória de pautas reacionárias e autoritárias que são vitórias insidiosas. Elas estão ali nas dobras, né, nos interstícios da vida política. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no Brasil contemporâneo à questão da pauta ambiental, à atuação do agronegócio, à questão dos direitos de povos indígenas e tradicionais, porque eu acho que aí, assim, de fato, existe um grupo que está ganhando de goleada, né, e outro que está simplesmente acuado, né? Mas eu acho que, de maneira geral, né, a gente precisa viver com alerta democrático ligado. Não dá para desligar, né? E aí, se eu respondesse também aí a pergunta da Emily, dizendo não, a gente está tudo bem, vamos ser democracia, e eu estaria também me contradizendo, né? Então é melhor pensar que sim, sempre pode piorar, né? E a gente não... eu acho que a gente não precisa tomar isso também como uma tragédia. Na verdade, nos colocar no mundo real, né? A gente precisa fazer o trabalho, né? A gente não pode dar as coisas como garantidas. Eu acho que, em relação à esperança, o diagnóstico de que me dá um certo conforto, uma certa esperança, a gente, pelo menos, entender diagnosticar que esses grupos estão avançando de maneira propositiva, que esses grupos estão elaborando visões de futuro e colocando essas visões para jogo. A gente saber disso ajuda a gente a entender que o campo progressista também precisa fazer esse esforço, de maneira, eu acho, mais direta do que tem feito agora, assim. Então, isso me dá uma certa esperança de que talvez a gente, eventualmente, acho que ainda não começamos, mas que a gente precisa conseguir propor novas visões de futuro, diferente dessas que estão sendo colocadas na mesa
por esses grupos conservadores e reacionários. E Maria- disputar também, né? A gente já fez isso antes, né? Nós superamos uma ditadura, nós criamos diversos mecanismos que estão sendo usados por esses campos, e é bom que esteja sendo usado, porque democracia é isso, mas nunca perder de vista que o pluralismo não pode morrer. Esse é o risco, né? Então, é disputar o tempo inteiro, enfim, está no legislativo, está no judiciário e está tensionando. Tem uma pergunta que tem a ver um pouco sobre esse final da resposta de vocês, que é: o campo progressista à esquerda perdeu sua capacidade associativa de mobilização? É do Wellington essa pergunta. Olha, posso começar. Eu acho que não perdeu. Eu acho que ainda existe, inclusive, enfim, acho que do que a gente conhece também, trabalhando no terceiro setor, enfim, eu acho que ainda existe esse associativismo progressista. O que eu acho, daí voltando um pouco para o que eu já falei, só repetindo, né, o que eu acho é que o campo progressista tem perdido a capacidade de apresentar novas visões de futuro. E isso faz com que seja muito difícil avançar, porque hoje em dia, muitas vezes, o campo progressista é que fica nessa posição reativa. E isso é muito difícil, né, eu acho. Enfim, então, eu não acho que se perdeu, mas até porque, como a Ana falou, né, acho que esse associativismo progressista também tem uma história muito longa, né? E, enfim, vem da redemocratização, vem desde antes. Mas, de fato, é isso. Acho que precisamos tentar pensar, tentar ser mais criativos, assim. Recuperar um pouco essa dimensão da utopia, né? Que a gente não tem mais. Mas eu acho que um complicador muito grande, que talvez a gente ainda não saiba lidar, são as redes sociais. Porque realmente a direita domina isso. Talvez nós precisamos aprender com eles, assim como eles aprenderam conosco. Nós precisamos estar atentos a esse campo, não desprezar esse campo, né? Porque a gente tem visto aí grandes mobilizações acontecendo nele. Tem uma pergunta aqui que não está... A pessoa não colocou o nome, mas eu vou ler aqui. Existe algum tipo de disputa entre esses campos, né, bala, boi e Bíblia? Alguma pauta em comum em que eles discordem? Entre as igrejas tem. É uma ótima pergunta. A gente não identificou assim, nenhuma pauta em que um campo se vire contra o outro, né? Internamente, eles têm um grau de heterogeneidade, né? É isso, entre as igrejas. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente pontuar uma preocupação da gente nesse livro também, né? É preciso muito cuidado para tratar essas três coalizões como três coalizões super homogêneas, né? E a gente matiza um pouco isso quando a gente está descrevendo cada uma delas no início dos capítulos, e fala que a gente está tratando de partes específicas das coalizões, né? Frequentemente as partes que são mais radicalizadas, né? Então, é interessante a pergunta, porque é uma coisa que dá a gente a oportunidade de pensar, né, que a gente não pode reproduzir essa estratégia. Eu digo a gente, enfim, o lado progressista, né, não pode reproduzir a estratégia de ver o outro lado como uma coisa só, né, como sendo uma massa amorfa de pessoas, enfim, que, em última análise, só querem o mal e as trevas, enfim. Os interesses, as racionalidades são muito variados, né? Então, acho que isso é uma cautela a se ter. Mas, realmente, né, acho que a gente não identificou uma pauta em que eles se oponham, né? O que eu ia falar é que eu acho que é isso. A gente analisou o que chega no Judiciário, né, no STF e no Congresso Nacional. Mas, enfim, um pouco a base dessas coalizões é mais múltipla e mais diversa ainda do que os grupos que a gente analisou na pesquisa. Então, eu sei que existem muitas pesquisas, por exemplo, com pessoas evangélicas, que apontam que muitas pessoas evangélicas são contrárias à expansão das armas, né? Enfim, então, eu acho que existem tensões, sim. E isso eu acho que é uma coisa que a gente falou uma das vezes, né? Que eu acho que também... nesse sentido, né, respostas do campo progressista. Talvez apostar assim nessas disputas, né, localizar essas disputas e apostar nelas, né, para, enfim, disputar as narrativas seja um caminho também de tentar ali combater, né, a força dessas coalizões.
Entre as igrejas, por exemplo, o Edir Macedo é entre as lideranças, que você falou dos evangélicos, né? Mas entre as lideranças também existem essas discordâncias. O Edir Macedo é um pastor que tem uma visão mais flexível sobre aborto, por exemplo, porque ele tem uma visão de que as pessoas mais pobres, né, que são exatamente o público-alvo do Edir Macedo, digamos assim, tem menos capacidade de cuidar dos filhos, enfim, então ele tem essa visão mais flexível, e, obviamente, que vários pastores de outras igrejas discordam do Edir Macedo. Na pesquisa de vocês, uma outra pergunta que chegou aqui, pergunta: qual o papel das fake news nas pautas BBBs? Isso é uma estratégia muito presente, assim, vocês percebem? Ou talvez não tenha chegado a esse... Que pelo desenho e recorte da nossa pesquisa, né, isso não é algo que estava muito presente, porque, como a gente analisou debates parlamentares, analisou esses documentos apresentados ao Judiciário, não existia ali, enfim, a criação de algo que deliberadamente a gente possa chamar de fake news. Mas a gente estava tratando, obviamente, de narrativas, né? Então, é claro que cada um desses grupos cria narrativas. Aí você pode dizer que a narrativa que ele está criando é falsa, né? Mas não tem exatamente assim o que a gente poderia chamar de uso de fake news, né? Até porque isso é interessante, a gente está tratando de discurso jurídico, em última análise, né? A gente está tratando de disputa em torno de vocabulário jurídico. E, quando a gente está falando de disputa de vocabulário jurídico, a gente, sim, se vale de narrativa. A gente, sim, se vale de flexibilidade de sentido e de conteúdos, né? Isso é, inclusive, funcionamento normal do direito. Isso não é dizer que é fake news, né? Mas acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que tem algo interessante também, porque é comum a esses 3Bs, que todas as vezes que eles vão apresentar, né, os seus discursos, eles vêm muito embasados de dados e dizendo: isso aqui é altamente científico, né? Isso aqui é zero ideológico. Tem uma preocupação muito grande de dizer: nós estamos defendendo uma argumentação jurídica que se embasa em ciência, se embasa em dados, se embasa na vontade da maioria, e não é ideológica de forma nenhuma. Agora, os nossos adversários, né, então, quem está se opondo à tese do marco temporal, eles são ideológicos, né? Eles estão se embasando em dados falsos, né? Tipo, eu acho que talvez o jeito que a fake news entra é, na verdade, o BBB acusando seus inimigos, né? Acusando, então, o campo pró-direitos indígenas, os próprios indígenas, ou, né, o campo desarmamentista, ou as ONGs que atuam em prol, né, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, acusando esses grupos de estarem argumentando perante o judiciário, de fazendo, enfim, seu advocacy a partir de dados que não são científicos. Pesquisas inventadas, né, ideologia. Então, tem muita essa preocupação de se apresentar como isento e alicerçado em narrativas científicas. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer só mais uma pergunta, então. Uma outra pergunta que chegou aqui é: as milícias. E aqui a pessoa que perguntou coloca as milícias como um grupo que, de alguma maneira, está relacionado tanto ao grupo da bala como ao grupo da Bíblia. As milícias atuam só no âmbito legislativo ou também de outros modos, né? Não sei se as milícias aparecem de alguma maneira nas estratégias que vocês pesquisaram. Ótimo. Bom, essa pergunta é difícil também, assim. Não aparece diretamente, mas acho que, assim, né, entendo que o esforço que o campo da bala faz de ampliar os direitos das forças de segurança pública, das polícias, fortalece as milícias, porque o argumento da bala, né, em relação às forças de segurança pública, é que esses profissionais poderiam atuar sem qualquer tipo de controle externo. Não só poderiam, como deveriam atuar sem qualquer tipo de controle externo que seja. Porque, senão, isso colocaria em risco, colapsaria a segurança pública brasileira, né? Então, eles precisariam atuar sem nenhum tipo de controle externo e totalmente empoderados, porque, senão, isso geraria o colapso da segurança pública, enfim. E essa é a única maneira de fazer com que o problema de segurança pública se resolva no Brasil. Então, entendo que isso fortaleceria diretamente as milícias, porque, uma vez que as forças policiais são ainda menos controladas do que elas são hoje, que é um pouco o que
essa coalizão da bala pretende, isso, né, fortaleceria a atuação das milícias. Então, não apareceu diretamente, mas eu vejo dessa forma. Enfim, estou com a palavra, então vou agradecer aqui, já acho que para passar a palavra para os próximos. Obrigado, gente. Chegamos ao fim. Acho que várias perguntas que chegaram até aqui eu não consegui fazer, então, quando a gente terminar aqui, não sei se as meninas vão continuar por aqui, fiquem à vontade para abordá-las, tietá-las. Quem tiver com o livro, pedir autógrafo. Vai ter, a gente vai assinar os livros, né? Quem quiser, é verdade. eu acho. Então, Sofia, linda. Nossa editora maravilhosa, gente. Isso. Bom, é um aviso importante. Na Livraria da Travessa vai ter, então, uma sessão de autógrafos com todas vocês. E é isso. Uma salva de palmas para elas, por favor. Obrigada. Obrigada. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.